Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 27 de agosto. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E eis que do meio do povo um homem exclamou: Mestre, eu te suplico, olha para meu filho, é o único que tenho. Um espírito se apossa dele e o faz subitamente gritar. Atira-o por terra e o agita em violentas convulsões, fazendo-o espumar, e só o larga depois de o haver esfarrapado. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Lucas 9, 38 a 40. Meta do mês: exercitar a paz e desenvolver a harmonia interior. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. Meta do dia: procure ser útil em todos os momentos e em todas as circunstâncias, a quem quer que seja. Sugestão para a sua prece diária: prece de amor ao próximo. Elevemos os nossos pensamentos a Deus. Bondoso Jesus, nós queremos agradecer por ter trazido até nós os ensinos referentes ao Pai. Queremos agradecer, Jesus, por ter dado-nos as condições de compreender o teu Evangelho. Que consigamos, Jesus, a cada dia mais, trabalhar no nosso íntimo a reforma que tanto precisamos. Graças a Deus. Meus amigos, hoje sábado, lembrando aos amigos que a Casa Espírita Amigos da Paz estará de portas fechadas neste final de semana, hoje e amanhã, porque nós estamos em reunião chamada de reunião Allan Kardec em Barra do Garça. Então, nós não estamos em nossa casa. Na segunda-feira, os trabalhos voltam ao normal. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Mateus, capítulo 7, versículo 3. Busquemos o melhor. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão. Em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar.
Pequenos nódulos na madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio por meio da incessante renovação. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 113. Busquemos o melhor. Esta é a mensagem de Emmanuel. Então, aquilo que nós já conversamos aqui em outros momentos, é que a gente gosta de olhar o defeito. Parece que o defeito que está no outro, ele grita, ele acende as luzes e mostra para nós, assim, na nossa cara, o grito, o negativo da pessoa. Só que a gente esquece que o nosso negativo também grita. E ele mostra para todos aquilo que são nossos defeitos. Então, o que nós temos que aprender, meus amigos? Isso é uma construção do nosso espírito, é um aprendizado. É começar de hoje para irmos treinando. Evitar falar o mal da pessoa. Evitar ver os defeitos. Perceber a dedicação daquela pessoa. Perceber outras questões que a gente ainda não percebeu que ela faz bem. Mas a gente insiste em ficar com aquilo que é defeituoso da pessoa. Por isso que a gente enxerga nos nossos olhos, parece que é enorme o defeito. E às vezes é um detalhezinho. E ela também vê grandes defeitos em nós. Mas ela está mais evoluída do que nós, ela não fica brigando conosco porque a gente é cheio de defeito. Mas a gente insiste em ver o defeito do outro. Então, a pergunta que Jesus fala, né? Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Por que que um defeitinho da pessoa nos agride tanto? E às vezes nosso defeito é tão desastroso e prejudica muito mais do que aquele defeitinho daquela pessoa. E todos nós temos virtudes, todos nós temos coisas maravilhosas, para não ser repetitivo, mas ao mesmo tempo sendo. Uma vez chegaram para Chico Xavier, eu falo de repetitivo porque em outros vídeos eu disse isso, né? Uma vez chegaram a Chico Xavier e falaram mal de uma determinada pessoa para ele. Falaram muito mal. Depois que terminaram de falar mal, ele disse sim, mas ela faz um bolo tão gostoso, né? E sim, o que que ele quis dizer para nós? Que nós temos que buscar valorizar o que é bom no outro. Porque nós não somos bons. Se nós fôssemos totalmente bons, a gente não via o mal no outro. Nós veríamos o bom. Mas como a gente também não é bom,
a gente acaba vendo coisas erradas nos outros, os defeitos. E muitas vezes o outro é o espelho nosso. O que nos fere no outro é aquilo que nós temos que corrigir em nós. E o dia que a gente começar a perceber que, olha, eu tenho um atrito com uma determinada pessoa, eu demorei para perceber isso, muito, sofri muito, desenvolvi um ódio pela pessoa muito ruim no meu coração. Depois fui aprendendo, fui trabalhando, perdoando, orando para essa pessoa. E hoje estamos tudo tranquilo, tudo bem, né? Mas a gente percebe que o outro nos revela. E aquilo que o outro nos agride é o que eu tenho que corrigir em mim. Já pensou que tem pessoas que falam, falam, falam sem parar e não querem nos ouvir? Mas a gente já pensou, já parou para pensar que a gente também tem esse costume de ficar falando, falando, falando e não deixar outra pessoa falar, né? E veja o quanto de dificuldade nós temos para ouvir as pessoas até o final. Então, esse é um grande defeito que a gente tem. E quando a gente começa a criticar demais uma pessoa, vamos perceber que aquela pessoa nos reflete. Aquela pessoa é o nosso espelho, ela está mostrando, né, o que está irritando nela, em mim, é o que eu tenho também, é o que eu tenho que corrigir. Então vamos nos corrigir, né, meus amigos? Vamos tirar as traves, os riscos, né, dos nossos olhos e vamos seguir Jesus. Isso é o que interessa, né? Vamos trabalhando, vamos tolerando o nosso irmão. Vamos tolerando. Isso é uma grande tarefa. Se eu não consigo aceitar totalmente o irmão com seus defeitos, vamos tolerar, né? Vamos tolerar, vamos pedir a Jesus que nos dê o entendimento para compreender o outro, para amar o outro. Vamos orar por aquelas pessoas que nós não gostamos, que ela também não gosta da gente. Vamos orar, porque todos nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. E um dia nós temos que acertar as contas. Então comecemos hoje, tá bom? Vamos fazer prece. Bondoso Jesus, que consigamos fazer em nós a reforma íntima. Consigamos trabalhar no nosso coração o amor pelas pessoas, consigamos desenvolver a tolerância, a bondade, a fraternidade, que consigamos, Jesus, expulsar de nós todo sentimento negativo, destrutivo, que nos impede de estar ligado a Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.